Graça e paz, queridos e queridas. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Salmo 78, que coloquei como título: Observemos o passado e construamos um futuro melhor. Os acontecimentos do passado servem para consolidar a fé daqueles que esperam no Senhor. Coisas como atos de libertação, bênçãos e orientação daqueles que buscavam a ajuda do Senhor. São lições do passado que podem ser repetidas hoje. É o ensinamento deste salmo, primeiro dirigido aos habitantes de Judá e ao povo de Deus de todos os tempos. O próprio salmista que escrevia se beneficiava com a certeza de suas afirmações. Este salmo é didático, com a finalidade de ensinar. O aprendizado conserta erros e constrói o futuro. A primeira parte do salmo vai dos versos 1 até o 11, que diz: Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contasse a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Vejam bem, o passado de qualquer povo ou de qualquer pessoa é constituído de coisas boas e ruins. O salmista aproveita a história do seu povo e faz advertências para que não se cometam os erros do passado. Então, ele passa para os pais atuais a responsabilidade repassada através das gerações pelos pais antigos. Quem não conhece sua história está respaldado em terreno vazio. É bom saber quem é, de onde vem, para poder construir para onde vai. Muitos encobrem seu passado por vergonha. Esses terão um futuro muito pobre. As coisas ruins do passado, como a falta de coragem dos filhos de Efraim, que os fizeram retroceder ante o inimigo, quando Deus os mandava enfrentar, teria que ser contado para gerações futuras. A história não visa sujar o futuro, mas consertar os erros e andar certo. Jesus morreu para limpar a sujeira do pecado. Alguém que teve uma história ruim, mas construiu uma história bonita, consertando os erros do passado, se torna bem-aventurado. A segunda parte do Salmo, que vai dos versos 12 até o verso 39, é um longo período, mas muito interessante, e diz:
Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente, como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e as aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos em repentino terror. Quando ele nos fazia morrer, então procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera e não acendeu todo o seu furor, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. É um relato muito grande que o salmista faz da história de Israel. Quantas maravilhas Deus fez, desde a saída do Egito até o domínio da terra de Canaã pelos hebreus. Este salmo descreve com detalhes. Deus operava uma maravilha, eles aceitavam, depois esqueciam e começavam de novo a reclamar. Deus lhes dava de comer no deserto, onde não se produz nada. Eles agradeciam e depois esqueciam. Os 40 anos do deserto transcorreu desse jeito, e eles nunca aprenderam a confiar no Senhor. Mesmo assim, Deus amoroso, maravilhoso, os perdoava, até pelo reconhecimento de que eles não eram nada mais do que um vento que passa. Quantas maravilhas Deus fez na história do cristianismo no mundo. Como é bonita e cheia de ações miraculosas da parte de Deus a história das denominações cristãs. A nossa história, com salvação de perdidos, com curas extraordinárias, com mudanças radicais de vidas. Mesmo assim, esquecemos facilmente o que Deus fez.
Deus também tem feito tantas coisas nas nossas vidas individuais. Esquecemos. Parece que a nossa crença é baseada só no que Ele pode fazer e não no que Ele fez. Mas Ele é tão misericordioso que ainda nos ouve. Louvado seja Deus. A terceira parte do Salmo vai dos versos 40 até os 55, que diz: Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam no ermo? Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, convertendo em sangue os seus rios para que não pudesse beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rães que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com chuva de pedra. Também entregou a saraiva o gado deles e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de campo. Mas fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mal os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até o monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles e, dividindo suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Vejam bem, a libertação do Egito até Canaã, com todos os prodígios, milagres e maravilhas, não foi suficiente para que eles se acalmassem. Queriam sempre mais, muito mais. Deus puniu um povo inteiro, os egípcios, para beneficiar Israel. O salmista conta como Deus conduziu seu povo até Canaã e como o provocaram voltando-se para a idolatria, tão logo tomaram posse da terra. Acredito que nós provocamos Deus com nossas lamúrias e reclamações, esquecendo-nos do que Ele já fez por nós. Pensemos nisso, queridos e queridas. A próxima parte do Salmo, que vai dos versos 56 até os 58, fala o seguinte: Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro, pois o provocaram a ira com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. É uma provocação histórica, não é? Que eles fizeram com o Senhor. Deus sempre agiu, beneficiando o povo de Israel, mas este sempre foi mal agradecido e provocou a ira de Deus continuamente. No deserto, Deus escreveu normas éticas para que o povo observasse e andasse de conformidade com elas. Mas eles provocaram a Deus, desobedecendo seus mandamentos. Tudo o que Deus construiu para eles foi desconstruído por esse povo carnal. Existe maior provocação que substituir Deus por imagens esculpidas?
Agora o povo estava em Canaã, a terra prometida, mas isso não era suficiente para eles confiarem plenamente em Deus. Fizeram tudo o que seus ancestrais fizeram no deserto. Toda a história de Israel é marcada por ingratidões desse povo para com Deus, que os abençoava sempre. Deus faz tantas coisas durante a nossa vida, porém, logo que Ele acaba de fazer, esquecemos-nos completamente. Provocamos a Deus com os ídolos que criamos para substituí-lo. E ainda queremos que Deus nos abençoe. Queridos, queridas, somos tão ingratos para com o nosso Deus. A próxima parte do Salmo, que vai dos versos 59 a 65, mostra lições de Deus para um povo ingrato. Diz assim: ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Pois é. Deus, então, abandonou esse povo, o seu povo, entregando-os nas mãos de povos diferentes que os oprimiram. Na época dos juízes, Israel viveu muitos cativeiros que minavam sua força. Quando o sofrimento era intenso, o povo clamava por misericórdia e Deus misericordiosamente os livrava, levantando alguém, um juiz, para defendê-los, levantá-los, dando-lhes novo ânimo. Entretanto, eles pecavam de novo e a ira de Deus se acendia sobre eles. O período dos juízes foi muito complicado, com levantes e quedas sucessivas. Será que esse povo não conseguia assimilar as lições de Deus? Nossa insistência em desobedecer à vontade de Deus nos faz viver uma vida reticente com altos e baixos. Se fizéssemos a vontade de Deus, sempre caminharíamos em planos, porque até as dificuldades seriam facilmente assimiladas e vencidas. Seriam entendidas conforme o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas infelizmente, muito do nosso sofrimento é causado por nós mesmos, pela nossa desobediência a Deus, tornando a nossa vida um eterno se levanta e cai, e levanta de novo, caindo a seguir. Um sobe e desce interminável. Quando aprenderemos a dar ouvidos à voz de Deus? A última parte do Salmo, que vai dos versos 66 até os 72, mostra que Deus tira o soberbo e coloca o humilde. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e fez recuar golpes os seus adversários, infligiu-lhes eterna ignomínia. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou contra a perícia de suas mãos. Queridos, queridas, por causa dos nossos sucessivos erros, muitas vezes Deus tira a autoridade de nossas mãos e dá a outro. Porque ele fez com Israel, tirando o poder concentrado numa região para dar a outra.
obrigando ao maior a ser conduzido pelo menor. Deus rejeitou lideranças e escolheu outras. Davi era apenas um pastor de ovelhas e Deus tirou-o do campo e lhe colocou no trono. Muitas vezes queremos seguir a razão, a nossa própria razão, mas ela é totalmente materialista. Administrar as coisas de Deus, seguindo conceitos administrativos de nossa criação, é um erro grosseiro. Deus escolheu Davi porque, acima de tudo, ele tinha coração e não dava nenhum só passo sem a aprovação de Deus. Enquanto no campo, Davi era puro, e foi essa pureza que Deus queria trazer para governar a nação de Israel. Claro que Davi, depois que chegou ao poder, cometeu erros. Infelizmente, o poder é sempre corruptor. Mas Davi arrependeu-se e voltou a ser um homem que confiava em Deus com todo o seu coração, com todo o seu pensar. Por mais humildes que sejamos, se colocarmos o coração na obra de Deus, Ele nos dará a capacidade de voarmos alto, deixando perplexos os supostos donos da sabedoria. Queridos e queridas, façam a vontade de Deus. Ele vos usará sempre. Ele não quer que vocês sejam cauda, mas cabeça. Mas quando isso acontecer, continue humildes. Que Deus vos abençoe.